E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos a morfologia externa dos vegetais. E a aula, na verdade, não é muito complicada, ela é bem simples, vocês vão ver como muitas vezes a gente pensa que um órgão é outro e o outro é um, e aí a gente acaba confundindo as coisas, e fica aquela história, mas muito bem. Quais são os órgãos dos vegetais que nós veremos? Todos. A começar pelo que estão debaixo da terra, a raiz. Depois nós veremos o caule, nós veremos a folha, nós veremos a flor, nós veremos o fruto e também veremos a semente. Então, esses são os órgãos de uma planta. Mas a rigor, de verdade mesmo, a planta só tem 3 órgãos: a raiz, o caule e a folha. A flor, o fruto e a semente são modificações foliares. Então, a flor é modificação de folha para reprodução. O fruto é o desenvolvimento de uma modificação de folha, que é a flor. E a semente é o resultado da fecundação, que está dentro do fruto e que vai dar origem, então, ao que nós comemos, ao que nós chamamos popularmente de fruto. Então, vocês percebam que depois da folha, tudo é desenvolvimento ou modificação. Então, a rigor, nós temos 3 órgãos: raiz, caule e folha. Mas nós hoje veremos em detalhes todos eles. A começar, então, pela raiz. Vamos dar uma olhadinha, então, em raiz, e para isso nós vamos dar uma olhada no conceito de raiz. Vamos dar uma olhadinha no nosso texto, então. Raiz, porção do eixo das plantas superiores que cresce para baixo, em geral dentro do solo, e cuja função fundamental é fixar o organismo vegetal e retirar do substrato os nutrientes e a água necessários à vida da planta. Há raízes aquáticas e aéreas, razão porque a raiz se caracteriza melhor pela estrutura. Dicionário Aurélio. Como vocês podem ver, a raiz, então, ela está geralmente abaixo do nível do solo, no subsolo. No caso das plantas aquáticas, abaixo do nível da água, da lâmina da água. E a função que a raiz exerce são basicamente 3: fixação, absorção de nutrientes e também uma função de reserva. Em várias espécies vegetais, a raiz acaba por acumular a substância de reserva dos vegetais, que vocês sabem que é o amido. O acúmulo de amido em várias raízes, como por exemplo na batata doce, faz com que ela ganhe em volume. Então, como que nós distinguimos os tipos de raízes existentes nos vegetais? São basicamente 2 tipos de raiz. A primeira raiz é a raiz do tipo pivotante ou axial. E o segundo tipo de raiz, a raiz do tipo cabeleira ou fasciculada. Então você está vendo no seu vídeo a comparação entre os 2 tipos de raiz que eu acabei de falar. Nós temos a raiz com um eixo principal, que a gente chama de axial, e essa raiz do lado, que não tem um eixo principal, que é toda espalhada, que tem várias ramificações, que nós chamamos de raiz fasciculada ou cabeleira. Mas todas as raízes têm estruturas comuns, né, que auxiliam ela não só na fixação, mas também no seu crescimento, na absorção dos nutrientes do solo, enfim. Quais são as partes de uma raiz? De cima para baixo, ou seja, do nível do solo para a profundidade, nós temos o colo. O colo, gente, é a zona de transição entre o caule e a raiz. Um pouco mais abaixo do colo, nós temos a zona suberificada. É uma zona bem resistente, tá? E aonde algumas espécies vegetais acumulam grandes quantidades de reserva. Logo abaixo, nós temos a zona pilífera. Gente, nessa zona pilífera existem a presença de pelos, modificações epidérmicas, tá? Que aumentam a superfície de contato da raiz com o solo, aumentando dessa forma também a eficiência da absorção dos nutrientes do solo para a planta. Então, é nessa zona pilífera onde se concentra a maior parte da absorção da água e dos sais minerais necessárias para o desenvolvimento desse vegetal. Logo abaixo nós temos a zona de crescimento. Nessa zona de crescimento nós encontramos os meristemas.
Os meristemas são tecidos de intensa multiplicação celular e que promovem o crescimento desse vegetal. No caso da raiz, esse crescimento se dá de forma positiva, ou seja, a favor da gravidade. Não de forma negativa, contra a gravidade. A gravidade, vocês sabem, é de cima para baixo. Então, o crescimento da raiz acompanha a força gravitacional. Vai para baixo, logo, é um geotropismo positivo. E por último, a zona da coifa, que protege essa zona meristemática, né, e protege com isso o desenvolvimento da raiz. Vocês percebem que a zona da raiz com o solo é uma zona de bastante atrito. Então, esse atrito faz com que exista um constante desgaste dessas células da raiz e que precisam, por isso, ter uma proteção. A coifa é essa estrutura que protege, né, a zona meristemática desse atrito. As raízes possuem vários tipos de adaptações. Nós temos raízes que formam tubérculos, nós temos raízes que formam austórios, nós temos raízes que formam estruturas aquáticas, né, de plantas aquáticas, e nós temos raízes chamadas de pneumatóforos. Só para citar um exemplo para vocês não ficarem perdidos, né? Um tubérculo é uma raiz cheia de reserva. O exemplo clássico é o exemplo da batata doce, ou ainda o exemplo da nossa amiga cenoura, uma raiz tuberosa, uma raiz que forma um tubérculo. Um exemplo de raiz austório são daquelas plantas trepadeiras, né? Ou então de plantas como, por exemplo, a erva de pau, que é uma planta parasita. Essa raiz do tipo austório, ela tem a propriedade e a capacidade de penetrar em caules de outras plantas. Então, o que acontece? Essa erva de passarinho, erva de pau, ela é carregada pelos pássaros que, quando defecam, lançam junto das suas fezes essas sementes, que se alojam na superfície, em cima de outras plantas. Quando essa semente germina e a planta se desenvolve, chega uma etapa da vida dessa planta em que ela penetra no caule da planta que ela está em cima, da planta que ela está habitando, e suga do caule da planta que ela está em cima a seiva ou elaborada ou bruta. Então, essa raiz com a capacidade de penetração em caules de outros vegetais, que constitui de uma planta parasita, é uma raiz do tipo austório. Ainda nós temos, então, as raízes de plantas aquáticas, como, por exemplo, as raízes das plantas chamadas Vitória régia, ou ainda o água-pé. E, por último, as plantas que têm raízes chamadas de pneumatóforos, que são típicas de mangue, de ambientes salgadiços. Então, elas têm a capacidade de se voltar de novo para a superfície e ficarem expostas para conseguir obter o oxigênio necessário para a vida do vegetal. No mangue, né, a argila formada pela umidade, pela quantidade de água existente, faz com que as plantas tenham que buscar oxigênio de outra forma. Então, elas voltam, elas ressurgem do solo para obter, dessa forma, o oxigênio necessário. Aí no seu vídeo agora você está vendo então um exemplo de uma raiz chamada de raiz tabular. Ela tem esses braços compridos, não é verdade? Nesse primeiro desenho, uma raiz tabular de pequeno porte, e na segunda figura que você está vendo, uma raiz tabular de grande porte, não é verdade? Vocês conseguem estabelecer um parâmetro de comparação aí com essa pessoa que aparece ao lado desta árvore. Essa raiz, ela tem a propriedade de ajudar então a planta a manter-se ereta. São árvores geralmente de copas grandes, então elas precisam também de uma base bem grande. Vamos agora ver um pouco do caule. Caule. Parte aérea, provida de apêndices verdes ou folhas do eixo das plantas superiores, ligada à parte subterrânea ou raiz pelo coleto. E os caules têm a função básica de condução, sustentação, fotossíntese e reserva. Gente, muitas pessoas estranham a função fotossintética em caules, mas em plantas de menor porte, toda a superfície dela tem que ser polarizada, tem que ser potencializada para fazer a fotossíntese, para ela produzir mais. E existem diversos caules jovens e caules bem tênues e que são recobertos por células fotossintéticas. Portanto, os caules também fazem fotossíntese também, juntamente com as folhas. Além disso, a reserva também existe, como por exemplo a batata inglesa, a batatinha. A batatinha é um caule. Logo,
o caule também tem uma função bem importante na reserva. Mas afinal, quantos tipos de caule existem na natureza? Existem basicamente 4 tipos de caule. O primeiro caule é do tipo estipe, muito clássico nos coqueiros, nos butiás, nas palmeiras, nos palmiteiros. O segundo tipo é o do tipo colmo, também chamado de nó e entrenó. Nós encontramos nos bambus, na cana-de-açúcar, nas taquaras, enfim, no milho. E existe também o caule do tipo haste. Esse é fino, tênue, frágil, flexível e nós encontramos nas gramíneas. E por último, o caule do tipo tronco, aquele caule que possui uma ramificação, né? E que nós encontramos, por exemplo, na figueira, no abacateiro, na mangueira e nessas árvores de copas grandes. É bom salientar que o caule do tipo tronco é um caule típico de dicotiledôneas. E o caule do tipo haste, colmo e estipe, não. É típico de monocotiledôneas. Algumas adaptações acontecem nos caules para que a planta consiga potencializar um pouco melhor seu rendimento. Caules diferentes, como por exemplo do estolho, que nós encontramos no moranguinho, que são caules que se comunicam com uma planta com outra em cima da superfície. O outro tipo de caule muito comum é o caule do tipo rizoma. Esse é típico de bananeiras e ele é subterrâneo. Outro tipo de caule que nós encontramos é o do tipo bulbo e nós encontramos ele nas cebolas, né? Na cebola, a cebola não é uma raiz, a cebola é um caule do tipo bulbo. Cladódios, espinhos e gavinhas são outros 3 tipos de adaptações super importantes. Os cladódios são encontrados nos cactos e têm uma função super importante na fotossíntese. Percebam que o que aconteceu com o cactus agora? A folha teve que ser suprimida para se transformar em espinho. E agora quem é que cumpre a função da folha? O caule. O caule do tipo cladódio é um caule gordinho e geralmente de forma laminar e com uma superfície maior para cumprir justamente a função da folha que se perdeu, que foi transformada em espinho. Existem espinhos modificações foliares, como por exemplo do cactus, mas também existem espinhos modificações caulinares, como por exemplo na laranjeira. Então, espinhos também são modificações caulinares para fins de proteção. Exemplo, a laranjeira. E por último, a gavinha, que são aqueles tonhonhões, né? Que são aquelas molinhas encontradas, por exemplo, nas videiras, e que servem para a sustentação, que servem para o suporte desses vegetais no seu ambiente. Agora vamos falar sobre as folhas. Folha. Órgão laminar e verde das plantas floríferas ou fanerógamas, que constitui a estrutura assimiladora por excelência e que consta de uma lâmina verde, o limbo, de uma haste ou pecíolo e, por vezes, de uma parte basal alargada, a bainha. Existem 2 tipos de folhas. Uma folha chamada de folha completa e uma folha chamada de incompleta. A folha completa possui 3 partes principais. Uma superfície que nós damos o nome de limbo, uma haste que nós damos o nome de pecíolo, que é a união entre o limbo e o caule, e a zona de interseção, chamada de bainha. Folhas incompletas não possuem uma dessas partes, como por exemplo a folha da cana-de-açúcar, né, que não possui pecíolo, só possui limbo e a bainha que abraça o caule de forma direta. Então essa folha é uma folha incompleta. Mas qual é a função da folha? A folha tem uma função fotossintética. Ela tem uma forma laminar para diminuir a sua relação volume-superfície, tornando dessa forma o rendimento fotossintético muito maior. As folhas também têm as suas modificações, as modificações foliares, que podem servir tanto para a nutrição quanto para a proteção. Vamos ver com relação à nutrição. Cotilédones. Cotilédones é modificação de folha. Lá no embrião, nos primeiros estágios de vida, uma planta pode ter um cotilédone sendo monocotiledônea ou 2 cotilédones sendo dicotiledônea. E essa cotiledônea, então esse cotilédone, é justamente isso, uma modificação foliar para fins de nutrição do embrião. Outro tipo de folha modificado para nutrir a planta
é o caso das folhas pertencentes às plantas insetívoras, que são completamente modificadas para atrair o inseto e para secretar uma substância grudenta, pegajosa, e que vai deter o inseto para a sua posterior digestão. As plantas insetívoras geralmente são plantas que vivem em ambientes pobres de nitrogênio ou de qualquer outro elemento mineral. E elas suprem essa carência se alimentando de insetos. Para fins de proteção, cabe ressaltar dois tipos, as brácteas e os espinhos. As brácteas nós encontramos envolvendo, por exemplo, o milho, como por exemplo também no tipo espata, daí o copo de leite. E do tipo espinho é a modificação foliar do cactus, onde ele perde a folha para evitar a transpiração, a perda excessiva de água para o ambiente, tendo em vista que eles vivem em ambientes áridos. Então, as folhas se transformam em espinhos para economizar água e também para servir de proteção a este ser. E agora vamos ver então as flores. Flor. Órgão da reprodução sexuada das plantas superiores, fanerógamas. Consta de folhas coloridas, distintas em cálice, externas, e corola, internas, formando em conjunto o perianto de estames, produtores das células masculinas, e de gineceu, gerador das células femininas. Essas estruturas maravilhosamente lindas que enchem os nossos olhos, que enchem os nossos olfatos, que enchem, enfim, todos os sentidos do homem, não é? A função da flor é a reprodução. E agora você está vendo no seu vídeo um esquema de uma flor angiosperma. Então o que nós estamos vendo aqui? Ó? Nós estamos vendo a sépola e a parte vistosa, colorida dela, né? Nós estamos vendo os órgãos sexuais da planta. O pistilo que você vê no seu vídeo à sua esquerda representa o órgão sexual feminino. Então, na pontinha lá de cima nós temos o estigma. Se a gente for fazer um paralelo com o órgão sexual feminino como se fosse uma garrafa, o estigma representaria a boquinha da garrafa. Nós temos o estilete, que nós temos como então o gargalo, né, como o pescoço da garrafa. E nós temos o ovário. O ovário como se fosse então a parte mais gorda, né, a parte inferior da garrafa, que contém o óvulo. Muito bem. Na parte masculina que você vê à direita do seu vídeo, representado por estames, né? Cada estame possui um filete e uma antera. Unindo ainda o filete e a antera, existe uma zoninha chamada de conectivo. Pois muito bem, o grão de pólen é formado dentro da antera, a oosfera é formada dentro do óvulo, e o encontro dessas duas estruturas, pelo processo de polinização, é quem vai fazer que surja do desenvolvimento do ovário o nosso fruto. A diversidade de formas, de cores, de cheiros das flores, ela é enorme. Então, o desenvolvimento do ovário de uma flor fecundada nos dará o fruto. Fruto. Órgão gerado pelos vegetais floríferos e que conduz à semente, resulta do desenvolvimento do ovário em seguida à fecundação. O fruto ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um fruto considerado seco, quando ele não acumula água, sais minerais, frutose, que dá o doce. Ou o fruto pode ser carnoso, quando ele justamente acumula essa grande quantidade de água, frutose, sais minerais, e que serve de alimento, então, para todas as espécies animais. Aqui na mesa nós temos diversos tipos. Olha só, nós temos o quibe como sendo um fruto, nós temos a vagem como sendo um fruto, e aqui dentro vocês percebem que existe a presença da semente. A vagem, no caso, é um fruto considerado fruto seco. Nós temos o tomate, que muitas pessoas pensam que é um legume, mas na verdade é um fruto, porque é desenvolvimento de ovário. Nós temos o abacate, que também é um exemplo de um fruto clássico. Nós temos, por incrível que possa parecer, o milho. E isso aqui não é o fruto, isso aqui é uma infrutescência.
No caso do milho, o milho é um fruto seco. Cada grãozinho de milho, deixa eu pegar um aqui, cada grãozinho de milho é um fruto seco. Acredite se quiser. Então as pessoas pensam que é um grão, né? Na verdade é um grão, a gente chama popularmente de grão, mas na verdade cada grão é um fruto. Outro tipo de fruto seco, que vocês vão cair duros agora para trás, é o morango. Ah, Rogério, mas o fruto do morango eu como. Queridos amigos, o fruto do morango não é o vermelho. O fruto do morango é cada bolinha essa que você está vendo na superfície do fruto. Cada pontinho esse aqui, ó, constitui um fruto seco. Que coisa incrível, né? No caso do pêssego, pêssego também é um fruto clássico. O alho, o que é um alho? É um fruto? Não. O alho é um caule. A banana é um fruto. E eu pergunto para vocês, que tipo de fruto é a banana? A banana é um fruto do tipo partenocárpico. Ou seja, a banana, para se desenvolver, ela não precisa da fecundação de uma flor. A banana se desenvolve a partir do desencadeamento hormonal, um hormônio chamado auxina. E então ela se desenvolve. Vocês não encontram sementes dentro da banana que vocês consomem nas suas residências. Nós ainda temos a beterraba. Ah, Rogério, a beterraba é doce, ela é fruta. Não! A beterraba, neste caso, é uma pegadinha. Não é fruta, é uma raiz. Nós temos a batata inglesa. O que é a batata inglesa mesmo? Exatamente. A batata inglesa é um caule, diferente da batata doce, que é uma raiz. E nós temos o abacaxi. O abacaxi também não é um fruto. O abacaxi é um pseudofruto, assim como o morango é um pseudofruto, assim como o caju é um pseudofruto. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma infrutescência. É o resultado de vários frutos que, tão desenvolvidos que foram, acabaram se fusionando, formando uma estrutura só. Então, na verdade, o abacaxi é a fusão de vários frutos. Buenas! Com isso, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a respeito da morfologia vegetal. Mas, para encerrar, falta eu falar um pouco sobre sementes. Semente. Estrutura dos fanerógamos que conduz o embrião. Provém do óvulo fecundado e está incluída no fruto. Quase sempre é envolvida por um tegumento, a testa. Pode sê-lo ainda por um segundo tegumento, o tegme, ou ser nua, o que é raro. Por dentro dos tegumentos há só o embrião, ou este se acompanha de endosperma. E as sementes são aquelas estruturas que envolvem o embrião. De fora para dentro, nós temos uma estrutura altamente lignificada, chamada de tegumento, que envolve uma estrutura altamente energética, chamada de albúmen, que vai servir de alimento para o embrião. Pois muito bem. Então, agora na aula de hoje, nós podemos revisar raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. É claro que tudo o que deveria ser dito aqui, né, de tão vasto, de tão complexo que é o conteúdo, eu não consegui falar. Mas eu acredito que você em casa pode fazer um bom trabalho lendo a sua apostila, lendo o seu livro. Agora vamos para as nossas dicas de estudo. Na dica de estudo de hoje, eu vou propor uma coisa super desagradável. Eu quero que você vá para a feira, para aquela feirinha do seu bairro, ou para o mercado público da sua cidade, ou para o supermercado, e compre a maior variedade de frutas que você puder. E antes de comer todinhas elas, analise detalhadamente todas as estruturas, cortando-as ao meio, enfim, observando de fato as estruturas que pertencem a elas e vendo se é um pseudofruto ou se é um fruto verdadeiro. Para isso, é claro, você pode fazer essa atividade em grupo, pesquisando a bibliografia adequada. Gente, com isso eu desejo a vocês uma boa janta
um bom almoço e bons estudos! Na aula de hoje estudamos a morfologia externa: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E a função que cada um desses órgãos desempenha no vegetal. Bons estudos! Quando a gente fala de tipo de fruta, tipo de pseudofruto, é claro que essa aula tem tantas subdivisões que no fim a gente não tem tempo para falar de tudo, né? Mas imagina que legal tu poder proporcionar para o teu aluno um momento de encontro assim com uma mesa farta como essa em sala de aula. Vai fazer com que ele tenha uma atenção muito mais redobrada no assunto, com que ele desperte seu interesse, enfim, com que a aula seja verdadeiramente uma festa. Isso com certeza ia marcar a vida de todos eles, assim como marcou a minha quando eu fui fazer meu segundo grau, que meu professor chegou e me ofereceu essa mesa, e para os meus colegas também, e eu nunca mais esqueci sobre esse assunto. Seria legal que você também pudesse fazer isso no seu colégio, enfim, fizesse uma feirinha antes, conversasse com outros professores, ia ser bem legal. Gente, bom trabalho!